Nosso vídeo, eu quero falar também sobre a situação do Jair Ventura e do Lucas Andrino. Vi muitos de vocês se perguntando, e aí, o Goiás classificado, beleza? O mais importante aconteceu, chegando à semifinal do Campeonato Goiano. Só que com dificuldade. Apesar de um segundo tempo interessante do Goiás, a postura do time na primeira etapa ela foi muito semelhante àquele Goiás apático da primeira fase do Campeonato Goiano, e não é de hoje que o Jair Ventura vem sendo contestado pela torcida alviverde. Uma informação importante a respeito dessa história foi confirmada pelo André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia. Um abraço para o André, faz um excelente trabalho por lá. Aqui no YouTube também recomendo vocês acompanharem o Andrezão. Ele afirmou o seguinte, na manhã desta quarta-feira, lá na rádio, que neste momento, em uma conversa com uma pessoa importante do Goiás, arrisco a dizer que essa conversa pode ter sido com o Paulo Rogério Pinheiro, tá? Que neste momento, antes do jogo, o Goiás não demitiria o Jair Ventura ou o Lucas Andrino. E até mesmo essa pessoa que passou a informação para o André Rodrigues havia utilizado da argumentação do ano passado, onde o Agnello Gonçalves e também o Zé Ricardo foram demitidos apenas após a eliminação na Copa Verde para o Vila Nova. Então acontece o seguinte, né? O Goiás tem União de Rondonópolis no ano passado. Ele ganha na Serrinha, classifica, ok, 2-0. Depois o Goiás faz o jogo de ida no final de semana contra o Goiânia, sabadão, eu acho que foi no dia 3 de março. O Goiás empata no Estádio Olímpico. Vem o meio de semana e o Goiás perde para o Vila Nova na Copa Verde, fora de casa. Acho que foi isso mesmo. Perde na Copa Verde. Final de semana o Goiás eliminado pelo Goiânia na Serrinha. E aí, no outro final de semana, teve o clássico na Serrinha no domingo contra o Vila Nova, empate em 1-1. Gol do Pedrinho, o Goiás eliminado nas quartas de finais, e somente ali que o Zé Ricardo foi demitido junto com o Agnello Gonçalves. Então, segundo informações do André Rodrigues, seria um cenário semelhante a isso, até porque o Goiás, neste momento, nos bastidores, ele dá uma valorização maior para a Copa Verde do que propriamente o Campeonato Goiano. Tá? Então, o Goiás ele tem essa prioridade hoje, por exemplo, que a eliminação do Campeonato Goiano não seria o fim do mundo. Então, se isso acontecesse nesta noite, a tendência é que a gente não teria demissões, apesar da grande pressão. Se uma eliminação acontecer nas semifinais, eu não sei, tá? Eu não sei, vai depender muito da postura, porque assim, é difícil cravar agora, mas se o Goiás consegue desempenhar um futebol semelhante a esse apresentado no segundo tempo, o Goiás, ele pode até ser eliminado? Pode, mas ele daria uma outra sensação para o seu torcedor. Já na quarta-feira que vem, tem o jogo de ida das quartas de finais da Copa Verde. E na quarta do dia 19 tem o jogo de volta. O Goiás é muito favorito, deve avançar contra o Brasiliense. Então, tendo essa vantagem também da Copa Verde, já estando na sua reta final, quem sabe engatando um título e começando bem a temporada de Série B. Vale lembrar que a Copa Verde ela acontece a final, se eu não estiver enganado, entre esses dois jogos aqui, ó, entre Amazonas e Operário, tá bom? Acho que a final da Copa Verde é no dia 8 de abril. Então, o Goiás ele não tem como ser campeão antes de começar a Série B, né, do Campeonato Brasileiro, da Copa Verde. Mas essa é a sensação, tá, na diretoria do Goiás, que o grupo de jogadores tem uma confiança que está fechado com o Jair Ventura, não teria uma demissão. Na minha opinião, apesar desse discurso muito bonito, é a última chance para os dois, tá? A última chance para o Lucas Andrino e para o Jair Ventura. Não tem como o Goiás aturar mais uma temporada sem título do Campeonato Goiano. Não tem como, tá? É a última chance mesmo, independente do adversário que chegar agora, tá? Não importa se vai ser o Anápolis, se vai ser a Becate, o Atlético, não importa, tá? O Goiás precisa sim estar na final do Campeonato Goiano, no mínimo, tá? E se for para ser eliminado agora, que aconteça jogando minimamente de maneira digna. O que eu quero dizer com digna? Aquela final do Campeonato Goiano de 2023, contra 22 contra o Atlético, foi doído? Foi. O jogo de ida, o Goiás poderia ter feito algo diferente? Poderia sim, né? O Goiás perde lá por 2-0. Só que o jogo da volta, o Goiás ele demonstrou uma raça, uma vontade, uma dignidade, que era difícil naquele momento após a perda do título, o torcedor, por exemplo, escrachar com todo mundo. O Guto Ferreira foi até demitido, mas eu vejo que muito mais por ele ter perdido o elenco do que propriamente o time estar péssimo. Não, o Goiás não jogava tão bem, mas o clima no vestiário era péssimo, então não tinha como o Guto Ferreira continuar. Então, assim, há formas de se perder, né? Mas o Goiás ele não pode aceitar isso mais. Tá? O Goiás ele precisa estar na final, independente de um resultado nessa semifinal, eu buscaria sim uma mudança
no comando do Goiás, tanto do Jair Ventura quanto também do Lucas Andrino, e a tendência é isso acontecer, tá? Um desmanche em série. A saída do Lucas Andrino primeiro, do Jair Ventura, e posteriormente uma lista de dispensas também dentro desse elenco do Goiás, que está muito cheio e que poucos jogadores de fato agregam, tá? Dentro do seu elenco. Mas eu torço muito para que isso não aconteça, porque se o Goiás começar de novo a Série B, contratando um dirigente de futebol em cima da hora, técnico, aquela reformulada completa no seu elenco, isso não é bom, tá? Então, torço muito para que o Jair Ventura, pelo amor de Deus, tenha só um pouquinho de coragem, né? De colocar o Goiás um pouquinho para frente, de ter uma postura mais ousada nos jogos iniciais, deixar os jogadores mais livres e jogar, né? Pelo menos jogar bola. É isso que o torcedor do Goiás quer ver. Isso aconteceu no segundo tempo, uma pena o craque ter empatado hoje. Hoje o Goiás jogou muito bem na segunda etapa. Eu achei de fato assim um tremendo desprazer aquele gol do craque no segundo tempo. Não era jogo para o Goiás empatar, mas enfim, pelo primeiro tempo também que o Goiás acabou perdendo tempo, né? Isso faz parte do enredo. Mas eu torço muito para que o Goiás não precise mudar agora tudo de novo, porque o time do Goiás é bom, gente. O Goiás ele tem qualidade para fazer uma temporada tranquila. O Goiás tem sim nomes interessantes no seu elenco. As contratações dos pontas também, elas dão uma cara diferente. Então, por exemplo, hoje o Goiás tem no seu banco de reservas, né, esteve ali o Wellington e o Jajá. São nomes que para a Série B são ótimos, tá? São ótimos. São velocistas, são jogadores do 1 contra 1. O Goiás tem o Lucas Ribeiro para ser um zagueiro reserva. Tem também o Rodrigo Andrade no meio de campo, o Marcão, o Edu para a função de um 9. Ainda falta esse camisa 9, ainda falta um camisa 10, mas esse time do Goiás não é tão ruim assim não. Tá? Esse time do Goiás não era para estar passando dificuldade em um campeonato goiano. E isso está acontecendo. E eu acho que tem sim uma parcela gigantesca de culpa do Jair Ventura. E também do Lucas Andrino. Contratou alguns jogadores ruins, tá? Para o time do Goiás. Isso é fato. Mas eu coloco mais uma responsabilidade no Jair Ventura, porque ele fez essa montagem desse elenco e ele não está conseguindo fazer esse time jogar. Espero que esse segundo tempo seja uma virada de chave. Tá bom? Lendo aqui os comentários de vocês também, vamos lá. Próximo comentário é do, sei lá, o Tadeu salvando mais uma vez o emprego do Jair Ventura. Verdade. Foi assim também contra a Aparecidense, né? E ele que é o artilheiro também. Lucas Bertoldo, o Jair colocar 6 atacantes também foi bagunça demais. Concordo com você, Lucas. E o Jair Ventura também tá mexendo. Às vezes ele mexe bem no time. Igual, por exemplo, essa de hoje, o Arthur Kaique foi bem. O Wellington, né, mantendo o Arthur Kaique como esse falso 9, entrou lá no segundo tempo em Catalão. Quem mais? O Wellington também entrou no segundo tempo, foi bem na ponta direita. Só que as mexidas também do Rafael Gava saindo ali no intervalo. Só que tem algumas insistências meio sem nexo, né? Aquele início de temporada, colocando o Edson Carioca a todo custo, não dando chance para o Wesley Garcia. A permanência hoje, por exemplo, do Rafael Gava, incontestável no meio de campo, também, no meu entendimento, não faz sentido. Então ele precisa ter, sei lá, enxergar um pouquinho mais aquilo que ele está vendo dentro de campo. O Jair Ventura já demonstrou que sabe sim ter uma leitura de jogo boa. Ele consegue mexer bem em algumas peças, só que eu vejo que ele está errando em uma coisa. A escalação inicial do Goiás, às vezes ela tem alguns deslizes, né? Acho que hoje, por exemplo, o Rafael Gava não seria titular. E também a postura. A forma do Goiás começar o jogo com o Jair Ventura, ela está sendo sempre ruim. E os dois extremos. O começo do primeiro tempo e o final do segundo tempo, o Jair Ventura começa a mexer mal. Tá? Ele mexe mal lá em Goianésia, por exemplo. Ele coloca o Douglas Teixeira no lateral esquerdo. O Goiás acaba levando um gol de empate. Contra o craque aqui na Serrinha, né, no jogo da ida, na primeira fase ainda, ele coloca o Vinícius e acaba queimando o jogador de vez com a torcida. Ele hoje também mantém um time com quase 5 atacantes, sem nenhum volante de marcação, também foi errado. Tá? Eu gosto sim de ver um time ofensivo, claro, tá? Mas não a qualquer custo. Isso é a mesma coisa de falar. Você gosta de dinheiro? Claro, todo mundo gosta. Mas a qualquer custo? Também não. Acho que há momentos e momentos para você buscar aquilo. Não necessariamente você ter 5 jogadores no time vai te deixar mais ofensivo. E